E agora, senhoras e senhores, vamos dar início às nossas pautas. A abertura especial da Gold Food Service. O tema: impactos da taxação dos Estados Unidos sobre o Brasil. Uma análise das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos e seus reflexos no mercado brasileiro. As perspectivas para os preços de produtos, insumos, tendências e previsões para o segundo semestre de 2025. Ele já está aqui comigo. Ele é craque e tem nome de craque, né? Oséias, né? Tem nome de artilheiro. Oséias Oliveira, nosso amigo, fique à vontade, seja bem-vindo, bom dia. Vamos aplaudir Oséias aqui, por gentileza. Bom dia, bom dia. Eu só tenho um pouco menos de cabelo que o Oséias, mas, enfim, também não tenho habilidade futebolística. Bom dia a todos. Eu louvo a Deus por mais um dia de vida, graças a Deus por mais um dia de vida. Deus é bom demais, né? A gente está aqui e poder aproveitar esse momento é um privilégio. Então, muito obrigado pelo convite. Não jogando seda, eu nos últimos dias tenho recebido, Luiz Fernando, bastante visitas lá na distribuidora, porque é a parte do ano em que a gente troca muita ideia para montar todo o plano para o ano posterior. E eu falei que eu estaria aqui hoje, sempre falo como a Brasel atua aqui no estado do Paraná. Eu não vou citar os estados, mas é unânime o que eu escuto sempre. A Brasel do Paraná é diferente da Brasel ao redor do Brasil. Não desmerecendo as outras unidades da Brasel, mas eu escuto corriqueiramente de um estado A, B e C, que o movimento que existe na Brasel do Paraná, ele é único. Então, quero parabenizar ao Luiz Fernando, o Luciano, toda a diretoria, todo o conselho que está aqui, e todos vocês que fazem essa história acontecer. O estar perto, ombro a ombro, é muito melhor do que a gente guerrear, então é muito bom a gente estar aqui para conversar com vocês. Como eu comentei, esta época do ano é a época em que a gente se reúne com as nossas indústrias. A Gold hoje distribui 515 indústrias no seu portfólio. A gente está ultrapassando a marca de 5 mil itens dentro do nosso catálogo de produtos. E a gente se reúne com as principais indústrias de consumo do Brasil, que vocês compram e vocês conhecem. As tratativas dessas indústrias, elas têm um grau de profundidade bastante grande, em que a gente acessa dados macroeconômicos, tanto do Brasil quanto do estado do Paraná. E o que eu vou dividir com vocês é uma parte daquilo que a gente tem visto junto com as indústrias. Eu dividi a minha fala em duas etapas, Luciano. Vou comentar um pouco sobre essa questão da taxação, mas vamos trazer aqui para o nosso quintal, ver como as coisas estão acontecendo no Brasil e especificamente aqui no Paraná. Quanto à questão, começando já, vou tratar de maneira bastante breve, e vocês vão entender o porquê que eu vou tratar de maneira breve, a questão da taxação. Está tudo muito nebuloso ainda. As coisas estão acontecendo. Essa semana houve um movimento por parte do Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Ontem ele fez um outro movimento. Então, na realidade, a grande indústria ela está tateando e não tomando nenhuma decisão radical ainda, porque as coisas estão bastante instáveis. Aquilo que impacta a nossa vida aqui, eu poderia dizer que são 3 cadeias de produto: a carne bovina, o café e pescados. Trazendo para o nosso mundo aqui do Paraná, a tilápia ela vai ser bastante impactada, porque 90% do que o Brasil exporta de tilápia vai para os Estados Unidos. Então, como alimentos, como insumos de vocês que estão aqui, essas são as 3 grandes preocupações. O mundo do gado é um mundo muito dinâmico, é um mundo que acessa mercados com facilidade. Então, por exemplo, semana passada, a turma do gado já direcionou a exportação para a Indonésia, para a Vietnã, para a Austrália, para vários outros destinos, e eles estão se virando. O principal operador, que é a JBS, ela opera fortemente dentro dos Estados Unidos, então isso o pessoal vai mitigar. Assume-se que vai ter uma queda de preços na carne de gado aqui no Brasil, mas também não tem um grande movimento de redução enorme de preço nessa proteína. O café também, que ele está com um preço recorde, ele vai se acomodar à medida que a safra for entrando. E isso vai impactar bem mais o preço dessa commodity do que a própria taxação do café em si, que também já tem uma conversa de bastidor, que talvez também haja alguma redução nessa taxa dos Estados Unidos em função da importância do café para lá. E por fim, a tilápia, dentro daquilo que a gente tem estudado, talvez aqui sofra mais, ou seja, o sofrimento da indústria vai acomodar a questão de redução de preços para vocês. Mas, de novo, nada está certo, porque todo dia tem uma surpresa diferente, né? O Brasil ele é
muito ruim para cardíacos, porque todo dia tem uma surpresa. Então, essa questão, Luciano, a gente pode ir alimentando, eu passo as informações para vocês à medida que elas forem surgindo, e aí você alimenta o grupo da Abrazel à medida que as coisas forem acontecendo. Tratando do nosso mercado doméstico, eu vou trazer alguns dados para vocês aqui de diversas fontes e sempre elas estarão citadas. A Gold é a única distribuidora do sul do Brasil que faz parte do IFB. O IFB eu reputo como uma instituição muito interessante, porque no IFB congregamos distribuidores, indústrias, donos de restaurante e o mercado financeiro. O IFB hoje está batendo em quase 10 mil lojas de alimentação fora do lar. E tem uma obrigação no IFB que é, todos nós temos que compartilhar os nossos dados. Eu, como distribuidor, tenho que abrir meus dados de faturamento, de rentabilidade, de movimentação de toneladas de produto, enfim. Isso tudo é compartilhado no grupo. Então, os dados que eu vou trazer aqui para vocês são os dados deste grupo que contempla quase 10 mil lojas. E o primeiro dado que eu estou mostrando na tela para vocês são as vendas nominais desses donos de restaurante ao redor do Brasil. Este ano, a gente tem alguns meses em que a venda ficou 7% acima do ano passado. Esse dado é comparando janeiro, julho desse ano, janeiro, julho do ano passado. E temos um último bimestre, junho, julho, com venda próximo do zero. O detalhe técnico dessa informação é que aqui a gente não deflacionou. Então, quando você tira a inflação do alimento e a alimentação fora do lar está com inflação de 8,4%, a gente vai ter queda de vendas em todos os meses desse ano nesse grupo estudado. A segunda comparação bastante importante que a gente faz é o conceito de mesmas lojas. O outro dado que eu mostrei para vocês é o faturamento total destas 10 mil operações. E aqui a gente expurga aquilo que foi inaugurado esse ano para a gente ter uma comparação mais real, loja contra loja, janeiro-julho contra janeiro-julho. As curvas elas são semelhantes, mas a régua que estava lá em 7%, ela cai para 5%, e a gente observa também, no conceito mesmas lojas, um último bimestre com vendas abaixo dos demais meses do ano. Indo um pouco mais para frente, eu vou trazer o dado da Cielo. Todos vocês conhecem a Cielo, ela vai na maquininha de vocês para pegar essa informação, e ela publica, a gente paga por essa informação, e a gente está compartilhando com vocês. O conceito que eu vou trazer aqui da Cielo divide-se em dois grupos de clientes. O GR significa as grandes redes, a Cielo considera grandes redes quem tem mais de 20 operações, e os independentes, que eu já vou mostrar o dado para vocês. Esse dado que eu estou trazendo aqui, diferentemente do interior que eu trouxe do IFB, reporta-se apenas ao estado do Paraná. Vocês observam uma curva diferente do que a gente observou ali, o miolo do ano, março, abril e maio, mais interessante, e também com uma queda de vendas observada nas grandes redes pela Cielo, aqui no estado do Paraná, no último bimestre. Pulando para os independentes, que é o nosso grupo aqui desta sala, a maioria de vocês são operadores independentes, a gente tem esse desempenho observado ao longo desse ano, em junho, julho. Mesmo detalhe, se a gente deflacionar, a gente tirar a inflação dos alimentos desse grupo, a gente vai ter todos os meses do ano, nos independentes, com queda de venda. Eu peço que vocês analisem o dado em si, tá, gente? Eu sempre tenho esse cuidado, Luciano. Infelizmente, a gente vive num país polarizado, então, por favor, cada um faz a sua análise, eu não vou dar opinião, eu só vou trazer o dado para vocês aqui, que ele é frio e ele é estatístico. O próximo ponto que eu vou trazer para vocês é um ponto de bastante cuidado, talvez o ponto de maior cuidado, que no final da apresentação, inclusive, eu vou salientar para vocês, que é o número de transações. O número de transações que eu estou mostrando para vocês aqui, primeiramente, é também o total que aconteceu no grupo IFB. Observem a curva declinante de transações dentro dos restaurantes ao redor do Brasil. Claramente, a gente vê uma curva declinante partindo de janeiro até agora o mês de julho. Isso significa que as máquinas de cartão de crédito de vocês estão fazendo menos vendas. Menos pessoas estão entrando nos salões de vocês. E se a gente for plotar essa imagem com a imagem do faturamento, a gente observa que o negócio está sustentando também pela inflação via aumento de ticket médio. Há um movimento de repassar preços, isso é natural, porque vocês têm que defender as margens de vocês, mas isso tem, pelo 4º ano consecutivo, tirado o cliente de dentro dos salões. Vamos para o próximo dado, que também respeita as mesmas lojas, e a curva ela é semelhante, porém chegando a um aprofundamento de quase 9% de queda no número de transações do grupo estudado pelo IFB.
Lá a gente estava com a curva próxima do zero na venda, e aqui nas transações a gente mergulha a 9 negativo nesse grupo estudado. Trazendo de novo aqui para as grandes redes do estado do Paraná, a gente vê uma curva relativamente semelhante, só que mais aguda. Observem que no mês de junho, nas grandes redes do estado do Paraná, 14% foi a queda de operações dentro das máquinas da Cielo aqui no estado do Paraná. É uma queda muito bruta, raras vezes vistas do nosso negócio, e eu achei importante a gente trazer essa informação aqui para uma reflexão. Trazendo o resultado dos independentes, que é o que eu estou mostrando para vocês, é um resultado bem melhor do que as grandes redes. É curioso, porque normalmente as grandes redes elas estavam desempenhando melhor, mas aqui, através dos estudos da Cielo, o grupo de independentes, que são vocês que estão aqui, estão desempenhando melhor, mas também a gente vê um mês como junho, com 10% de queda nas transações das máquinas da Cielo no grupo de independentes. A gente analisando os dados macroeconômicos, eu vou trazer os principais para vocês agora. Parece que a gente vive um paradoxo, né? Os números que eu apresentei para vocês não são números bonitos. De novo, não se tratam de opinião minha. É apenas um número compartilhado com vocês. Mas quando a gente olha o desemprego no Brasil, a gente tem um recorde de pessoas empregadas no Brasil. Agora, no último trimestre imóvel, a gente chegou a 5,8 o índice de desemprego no Brasil. As manchetes dão conta da melhora desse índice de desempregados. Convém que vocês pesquisem, para eu não correr nenhum risco de ser mal interpretado, o que vem a ser um desempregado. Porque aí tem um detalhe que também chama a atenção, que a gente tem hoje no Brasil quase 70 milhões de pessoas fora da força de trabalho. Para você ser desempregado, tecnicamente, isso não é deste governo, é assim que o IBGE trata, você precisa ter procurado emprego nos últimos 30 dias. Se você não procura emprego nos últimos 30 dias, você entra numa outra categoria que não é desempregado. E neste grupo de pessoas, nós temos 68 milhões de pessoas no Brasil que não estão procurando emprego por alguma razão, e não compete a mim dizer por que essas pessoas não estão procurando emprego. Tem um outro dado também que ele é excelente e é o dado em si, é o aumento da renda média do trabalhador. Também o aumento da renda média, vocês podem observar no gráfico, ele bateu o recorde com R$ 3.477 de renda média por trabalhador no Brasil. Então, se a gente notar os dois pilares que alimentam o nosso negócio de alimentação fora do lar, que é emprego e renda, os dois são recordes. E, de novo, parece paradoxal. Oséias, a venda não está indo bem, as transações não estão acontecendo, o salão está mais vazio, e as pessoas estão empregadas e as pessoas estão com renda. Para vocês terem um dado agora, no último trimestre imóvel, a massa salarial disponível no Brasil chegou a mais de 360 bilhões de reais. Se a gente somar a massa salarial e mais os 13 bilhões de Bolsa Família, a gente ultrapassa 360 bilhões de reais de massa salarial, o que também é um índice recorde. Então, observe que tripé espetacular macroeconômico. Nós temos desemprego recorde, nós temos a massa salarial recorde, e a gente tem a renda do trabalhador recorde. Onde está esse dinheiro? Onde está esse dinheiro? Vamos para frente para a gente começar a responder um pouco dessa história. A inflação ela tem sido bastante resistente aqui no Brasil. Observem que a gente está num platô da inflação acima da meta do Banco Central. E essa inflação está muito resistente, muito embora a gente tenha uma taxa Selic que é a maior desde 2006 até hoje. E esse é o primeiro dado de corrosão desse dinheiro que está sendo colocado na mão das pessoas. A inflação é o pior imposto que existe. Então, quando a gente tem uma inflação de mais de 5%, o país não pode se acostumar com isso como tem se acostumado. Não, está ok, está sob controle, parou de crescer. Não, não é. Isso rouba dinheiro do bolso do trabalhador e acaba impactando todas as nossas operações aqui. Observem que eu trouxe uma notícia, enfim, são várias as notícias, mas aqui apenas uma manchete que eu trouxe da CNN, que tem um dado que ele é bastante preocupante para nós, que diz que a inflação impactou 58% dos brasileiros para comprar menos alimentos, que é a coisa talvez primordial da vida de uma pessoa. E a submanchete, talvez a leitura não esteja muito boa para vocês, fala o seguinte: 8 em cada 10 entrevistados disseram ter mudado hábitos de consumo devido à alta dos preços. Como sair menos para comer fora de casa. Ou seja, nós aqui nessa sala não podemos desprezar o impacto que a inflação causa no bolso dos nossos clientes, porque isso tem sido um fator decisório para alguém tomar a decisão
de sair de casa ou não. A inflação, que está em 5,3%, quando a gente estratifica isso para os alimentos, é diferente. A alimentação fora do lar no Brasil está em 8,31%. E a alimentação no lar está em 7,11%. Gente, é muita inflação. É muita inflação. Que ninguém nos escute aqui também, por favor, se puder, desliga o microfone. Mas está caro para comer fora de casa. Partindo da análise do trabalhador, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Está caro comer fora de casa. E isso, a inflação, tem sido o fator preponderante que tem corroído a renda do trabalhador. Um segundo aspecto que também explica esse paradoxo de alta massa salarial e queda do movimento são os juros que nós temos no Brasil hoje. Nós estamos com uma taxa Selic a mais alta desde 2006, isso encareceu o crédito, e isso causa inadimplência. Eu já vou trazer os dados sobre o endividamento das famílias brasileiras, e isso também tem um impacto direto nos nossos negócios. O dinheiro está muito caro. Quem quer abrir um negócio está muito caro e vai ficar cada vez mais escasso você acessar o dinheiro. Então, a gente tem um cenário de que o dinheiro ele será escasso e, quando você conseguir, vai ficar bastante caro. E isso rouba a renda do trabalhador, que talvez torne a decisão dele de sair fora de casa uma resposta não a essa decisão. Indo para frente, eu vou dar os dados do Serasa. Como eu digo, todos os dados que eu trago para vocês aqui têm a devida fonte. Esse é o último dado do Serasa. Nós temos hoje no Brasil 77,8 milhões de pessoas endividadas. Isso é um aumento em relação ao mês passado de 1,04%. Cada pessoa no Brasil deve um pouco mais de R$6 mil. Esse número, assim como a massa salarial, não para de crescer. Mês após mês, mais pessoas estão ficando endividadas por esse cenário todo que eu trouxe para vocês aqui. Quando a gente coloca isso num gráfico, fica bem explícito o que está acontecendo com as famílias brasileiras. Observe que esse gráfico, nos meses de janeiro até junho, que foi a última atualização, ele tem 3 torres. A torre mais à esquerda, avermelhada, é o ano de 2023, a torre central arroxeada é o ano de 2024, e a torre azul, para quem não está vendo a leitura, não sei se está boa, é a torre de 2025. Eu acho que se uma imagem fala mais que 1000 palavras, essa torre, a gente olhando ela, o que tem acontecido com o endividamento das famílias, ela fala mais que qualquer coisa que eu possa trazer aqui para vocês. As famílias, elas estão endividadas. E família endividada, ela não vai consumir, não vai a restaurantes. Eu não vou cansar vocês com o assunto que a gente já falou aqui em outras oportunidades, mas o próprio Banco Central já tem daquilo que ele monitora uma previsão de brasileiros gastarem entre 240 bilhões e 360 bilhões em bets. Eu vou repetir. O Banco Central brasileiro, dentro daquilo que ele consegue monitorar, e existe um mundo oculto no mundo das apostas, já sabe que o brasileiro vai enterrar entre 240 e 360 bilhões de reais em apostas. Se a gente for imaginar que a massa salarial está em 360 bilhões, a gente está perdendo um mês do Brasil em apostas. E isso é menos gente nos nossos salões. Quando a gente trata das pessoas jurídicas, a gente também tem um outro dado que é bastante preocupante e tem a ver com a questão macroeconômica que eu coloquei aqui para vocês. Se as pessoas jurídicas elas estão endividadas, as pessoas físicas, melhor dizendo, estão endividadas, as jurídicas também. Aqui está a torre gráfica do que aconteceu com o número de recuperações judiciais nos últimos anos. A última torre ali é o ano de 2024, foi o recorde de recuperações judiciais no Brasil. Nós precisaríamos somar o ano de 2023 com o ano de 2022 e mesmo assim não daria o número de empresas que pediram recuperação judicial no ano de 2024. E agora, em julho, o Brasil bateu o recorde de número de empresas que pediram recuperação judicial e a gente já tem uma certeza. Esse ano vem novo recorde de empresas pedindo recuperação judicial. Isso tem a ver com o cenário macroeconômico que a gente acabou de colocar aqui. Partindo um pouco por finalmente, para não cansar vocês, eu coloquei algumas notícias que não são aleatórias. São manchetes, de novo, eu não estou dando a minha opinião, vou trazer para vocês aqui manchetes de origens diversas, mas que tratam de um mesmo tema. Essa manchete aqui é da Fundação Getúlio Vargas, a respeitadíssima Fundação Getúlio Vargas, é uma informação do dia 16 de janeiro de 2025, e que o economista Sérgio Verlang fala com todas as letras. O problema é a política fiscal de muito má qualidade aqui no Brasil. Isso ele falou lá em janeiro. A próxima manchete que eu trago para vocês é um conteúdo da XP, que estava com um convidado do banco Goldman Sachs, que largou essa frase aí.
O problema número 1, 2 e 3 do Brasil é o fiscal. A gente vai para a próxima manchete do valor econômico do Grupo Globo. E olha que manchete estarrecedora, dita por um ministro do Tribunal de Contas da União. Se o problema fiscal não for enfrentado, haverá paralisia do Brasil. A próxima da CNN é mais recente, é agora do dia 8/8. Relatório do Tesouro Nacional, não é um relatório de um órgão de imprensa, ou de um partido político, ou da oposição. O relatório é do próprio Tesouro Nacional. Indica que a dívida pública do Brasil está fora de controle. Observe esse último gráfico aqui. Esse gráfico ele trata do seguinte: qual que era a trajetória da dívida PIB no Brasil? O relatório, essa imagem, ela mostra o que o relatório previa em 2023, que é a faixa inferior. Lá em 2023, imaginou que haveria essa curva na relação dívida-PIB no Brasil. A segunda linha foi o relatório gerado em 2024, já se distancia do relatório de 2023. E a linha vermelha em cima é o que está acontecendo em 2025. O Brasil está se endividando e com descontrole fiscal. Esse é o dado, de novo, não tem opinião. Se alguém quiser brigar, a fonte dessa informação está marcada na minha publicação, é o Tesouro Nacional. O Brasil está se endividando. Este é o cenário, ou seja, por mais que a gente esteja gerando emprego, por mais que a gente esteja colocando aumento real na mão do trabalhador, todo esse cenário macroeconômico está corroendo aquilo que está sendo feito em benefício da população. Dito isso, falei sobre o Trump, falei sobre esses dados macroeconômicos. Eu vou finalizar comentando algo bastante importante para vocês. Não haverá cliente novo nos salões de vocês. As pessoas que estão comendo fora de casa são as pessoas que continuarão comendo fora de casa. Ou seja, a gente vai viver de novo mais um período de rouba-monte, em que a refeição que eu perco foi para algum salão, ou talvez para nenhum salão que a pessoa foi comer dentro de casa. E a refeição que eu ganhei a mais, alguém dançou nessa história. Porque não tem nada que aponte, para finalizar a minha apresentação, uma mudança nesse cenário. Ontem eu tive reunião com o Marcos Gouveia e ele concorda comigo que nos próximos 18 meses não há absolutamente nada na mão, que nos permita pensar que esse cenário vai ficar diferente. Nada. Eu não estou colocando medo em vocês aqui, mas todos vocês são líderes das empresas de vocês e precisam tomar as decisões de maneira responsável, baseado em métricas, baseado em dados. Eu também sou otimista, eu também tenho fé, mas a decisão ela é racional. Eu preciso basear naquilo que eu estou vendo no cenário para eu tomar a minha decisão. A minha função aqui não é nem motivá-los e nem desmotivá-los. Eu fui convidado para apresentar o dado e assim estou fazendo. Mas não há mais espaço para a gente perder cliente. Não há. Vocês precisam ter cuidado com todo mundo que entra no salão de vocês. Aquele detalhe que talvez você não desse bola, papel toalha faltando, sabonete faltando, uma mesa que está um pouquinho com marca de gordura, eu preciso dizer para vocês, vai cair o faturamento de vocês. Vai cair o faturamento de vocês. Defendam os seus clientes com unhas e dentes, porque não haverá novos clientes para vocês nos próximos meses. Esse é o dado específico, tá? Finalizando, Luciano, aqui nessa sala eu converso com muitos de vocês e eu escuto de vocês que janeiro, julho desse ano foi melhor que o ano passado. Mas também escuto que janeiro, julho do ano passado foi pior que o ano passado. Já ouvi quedas de 20%, 25% do faturamento. No mercado em crise é assim que acontece. Então, de novo, defendam os seus negócios. Nós já passamos uma crise muito severa em 2015, 2016. Nós enfrentamos a pandemia, estamos aqui, muitos de vocês eu conheço e me conhecem, passamos pela pandemia. Então, nós temos sim força, nós temos capacidade. Nós precisamos ter coragem e entender que o momento é desafiador. Vamos passar por essa? Claro, claro que vamos passar por essa. Com um pouco de chibatada no lombo, faz parte do jogo. A vida é assim que funciona. Mas a minha mensagem final, Luiz Fernando, é: não vamos baixar a cabeça. Não vamos baixar a cabeça. Vamos tornar nossos negócios únicos. Vamos tornar nossos negócios desejados. Vamos fazer com que os clientes queiram voltar nos nossos negócios. Essa é a melhor e mais contundente resposta que a gente pode dar quando uma crise se instala. Não é baixando a cabeça, não é se acovardando, não é fazendo as coisas relaxadamente. Não, é tendo coragem, é batendo no peito
Isto é para mim e eu vou passar por isso, como a gente sempre fez a vida inteira. Obrigado pela oportunidade, gente. Valeu, obrigado, Oséias Oliveira. Peço que você aguarde um pouquinho aqui. Nosso Luciano está vindo aqui também, só um pouquinho, Oséias. E a gente já vai dar sequência aqui nos nossos painéis. Tenha bondade, Luciano. Porra, depois que ele falou assim, pô, vou vender meu negócio. Quem quer comprar meu restaurante? Né? Tem uma passagem para mim mudar de país? Não, eu estou brincando, porque, na verdade, no final ele falou uma coisa muito importante, né? Como manter os nossos clientes. Se daqui ainda vai levar 18 meses, vai passar. Eu sei que vai passar. A gente passou por uma pandemia, que não foi fácil. A gente está passando desse problema atual, né? Da economia, da questão fiscal. Então, assim, eu vejo, né, e o Zé falou no início, nós aqui do Paraná, e aí agora resiste a presença também do presidente da Brasel de Campos Gerais. Cadê o presidente? E, né, daí o Lucas veio aqui de Ponta Grossa para ouvir. Nós daqui no Paraná, a gente está muito unidos. Então, o associativismo é tudo. Porque, na verdade, uma escolha errada, né? Uma escolha errada, quanto custa para nós? Né? Além do dinheiro, o tempo. Então, o nosso grupo, os nossos encontros na Brasel, e a gente ter coragem, né, de trazer uma pessoa que está investindo quanto agora no teu... A gente está até... Eu ia pegar a palavra de novo para falar sobre isso, tá, Luciano? Em 60 dias a gente inaugura a nossa nova unidade. A gente está fazendo uma câmara fria para quase 2 milhões de quilos de armazenagem. A gente vai abrir o primeiro cash and carry do Brasil voltado para a gastronomia, uma loja de quase 3 mil metros quadrados. A gente está fazendo um investimento que beira 50 milhões de reais na nossa nova unidade da Gold. De novo, parece um paradoxo, né? Pô, esse cara é maluco, ele está rasgando dinheiro, ele está vendo esses dados todos e está fazendo esse investimento. É que a gente não pode pautar nossa decisão no que está acontecendo agora em julho e agosto de 2025. A gente tem que olhar para frente, porque a gente vai passar por isso. E lá na frente, os mais preparados, os mais estruturados, é que vão colher o fruto do trabalho de agora. Por isso que a minha palavra, Luciano, é não vamos baixar a cabeça, é hora de ter coragem. Não, isso que você falou é legal, porque se tu está investindo 50 milhões e tu vai ter toda aquela estrutura, por que tu não está olhando nesses próximos 18 meses? A gente tem que pensar, na verdade, nos próximos 4, 5, 10 anos. Porque, né, as empresas, a gente não pode o imediato. E, infelizmente, daqui 18 meses é o imediato. O que a gente tem que fazer nesses 18 meses? É isso aí, olhar muito para o cliente, agradecer muito a visita dele, para que ele possa voltar realmente e que a gente possa, claro, se a gente ganhar um ou mais outro cliente, dá uma melhorada, mas vai ser muito bom. Mas você só tem que agradecer, Oséias, porque você enriqueceu esse café da manhã. Palmas novamente para você.